Bom, então vamos começar pelo começo, não é mesmo? Vamos definir um pouquinho do que é a segurança privada, o que que é, quando a gente fala de segurança privada, a gente está falando do que exatamente? Da nossa segurança pessoal, da nossa casa, da nossa família, dos nossos bens? O que que seria a segurança privada no seu entendimento, Silmar? Bom, primeiramente, tá? Eu desejo uma boa noite a todos os participantes e a gente espera que vocês agreguem conhecimento com esse conteúdo que a gente vai participar aqui hoje. Antes de mais nada, é importante a gente fazer uma distinção entre segurança privada dos dias atuais e a segurança quando ela foi fundada especificamente. A segurança privada no Brasil, ela é originariamente, entendeu, fruto de associações de segurança, sindicatos de empregados que lá nos idos de 1983 forçaram o governo a editar uma lei, e essa lei é a conhecida pelo número 7.102, do ano de 1983, que regulamentou a atividade de segurança privada aqui no Brasil. É importante esclarecer, pessoal, que antes da Lei 7.102, nós não tínhamos uma obrigatoriedade de contratação da segurança privada, principalmente no âmbito da segurança bancária, que foi um dos principais motivos de se editar essa lei, porque precisava se regulamentar a questão do assalto a banco e como ele seria tratado dali para frente. Para que vocês saibam, tá? Quando a gente está falando em 1983, a gente está falando de um Brasil que está saindo de um regime autocrático e está trilhando os caminhos, tá? Da democracia. Nós estamos falando de um governo João Batista Figueiredo, deixando e entrando um novo presidente já com uma nova conformidade não militar. Então, neste momento, nesse ambiente, é criada a Lei 7.102, que principalmente regulamentava a obrigatoriedade de toda instituição financeira cadastrada no Bacen fosse obrigada a prover no seu ambiente físico um segurança pessoal, um segurança privado, que corresponderia a um plano de ação que era previamente apresentado e fiscalizado pela Polícia Federal. Esse Então, só um parêntese, então. A, a segurança privada foi pensada inicialmente para as empresas, nesse contexto que você está dizendo. sim, sim. Inicialmente, tá. A segurança privada, ela tinha foco inicialmente para as organizações corporativas, mas neste momento a lei ela já distinguiu que você, mesmo não tendo autorização da Polícia Federal, entre aspas, você poderia constituir o que a gente chama de segurança orgânica. Porém, você ia ter que apresentar os mesmos documentos que uma empresa de segurança privada. Para você fazer a aprovação de uma empresa de segurança privada, já lá no âmbito da Lei 7.102, você precisa apresentar uma série de documentos que dificultam a presença de pessoas, entendeu, não idôneas no segmento. Você tem que ter certidões, você é obrigado a ter um mínimo de funcionários contratados, você tem que ter um local adequado para armazenamento das armas que serão utilizadas nesta atividade. No mesmo ambiente, você deve guardar as munições. Então, você precisa passar por uma prévia regulamentação, ou seja, uma auditoria da Polícia Federal, que vai liberar o que a gente chama de seu certificado de segurança. O certificado de segurança, no âmbito da Lei 7.102, ele tem prazo de validade e você tem que renová-lo a cada 2 anos e tem que demonstrar que você manteve as condições de elegibilidade para ser uma empresa de segurança privada. Sim. Então, nesse primeiro momento, as empresas tinham como clientes direto os bancos, tá? Que nós tínhamos na grande maioria os bancos públicos, tá? Banco do Brasil, na época você tinha os bancos estaduais, esses eram os principais clientes.
e as empresas que contratavam segurança privada por outras questões. Mas eu falo, que questões as empresas contratavam? Invariavelmente, quando você ia fazer um contrato de seguro para se resguardar de intrusões, de roubos, de desvios, você tinha que fazer uma apólice de seguro, e essa apólice de seguro, para ter validade, muitos seguradores faziam o quê? Exigiam que você tivesse um contrato de prestação de serviços de segurança privada. Isso fazia com que as empresas tinham uma redução no custo do seguro, porque apresentavam um contrato com uma empresa de segurança privada. Esse era um dos motivos da contratação. Quanto aos bancos, existia uma obrigatoriedade. O banco não podia abrir as suas portas, e não pode até hoje, se não tiver um plano de segurança pré-aprovado na Polícia Federal e implementado por uma empresa de segurança, ou privada ou orgânica. A segurança privada orgânica é aquela em que eu, que não tenho no meu objeto social a atividade de segurança como fim, posso fazer uma empresa de segurança orgânica na minha empresa. Eu posso fazer as contratações, só que os vigilantes vão ter que atender todos os requisitos, você vai ter que apresentar todas as documentações que uma empresa de segurança privada apresenta para que você tenha mantido o seu certificado de segurança. Seria como criar uma empresa de segurança privada dentro da sua própria empresa, né? É basicamente isso, a Isso. orgânica. Essa empresa de segurança privada dentro da sua própria empresa é denominada segurança orgânica, que é aquela em que a empresa não é titular, tá, do negócio segurança privada, mas tem uma segurança para atender sua necessidade interna. Certo. A maioria das empresas optou pelo modelo terceirizado, por dois motivos. Primeiro, que a terceirização ela melhora em termos de gestão, Sim. e de organização. As empresas são especializadas, têm muito mais facilmente formas de levantamento de riscos e de desenvolvimento de planos de segurança para atender a todos os segmentos, desde o segmento de indústria, comércio, todos os segmentos, hospitais, entidades públicas, bancos. As empresas estão preparadas para isso. Invariavelmente, sabem como fazer o mapeamento de risco e propor soluções de segurança, e aí elas são muito variadas e têm vários requisitos. Então, você tem inicialmente um plano de segurança que é a sua cara e para aquele espaço físico que você está desenvolvendo as suas atividades. Certo. Esse é o primeiro momento da segurança, tá? Diferente da segurança pública, a segurança privada, ela só pode atuar onde é o seu limite de propriedade privada. Então, quando você contrata a segurança do portão da sua casa ou do portão da sua empresa para dentro, é o local onde vai a segurança privada atuar. Por quê? Da calçada para a rua, a atividade ela é reservada e pela Constituição aos órgãos de segurança pública. Essa é a distinção entre segurança pública e segurança privada. Portanto, eu posso afirmar que a segurança privada ela é complementar à segurança pública. Sim. E, Tá? E você não pode inclusive, invadir o território público, sob pena de ter e responder pelos atos praticados na esfera da segurança pública, tá? tem esse limite, mas também existe a integração entre essas duas esferas, né? Eu acredito, porque assim, a partir do momento que um policial está fazendo uma investigação e precisa da cooperação da segurança privada de uma empresa para acessar câmeras, ou até mesmo se a polícia vai atender a uma ocorrência dentro de uma empresa que possui a sua segurança privada. Existe a integração entre a segurança privada e a pública no sentido de se alcançar
o objetivo que é concluir as investigações, encontrar culpados e punir aqueles que fizeram ali os seus crimes e etc. Tem essa integração, não tem? Melhor esclarecendo, tá? Ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Esse é um princípio Certo. constitucional e que representa a atividade. Então, por exemplo, eu não sou obrigado a fornecer as imagens da minha câmera para resolver um ilícito que ocorreu na área pública, por exemplo. Aham. Todavia, tá? A segurança pública pode, através de um ofício requisitório, me obrigar a prestar esta informação. Entendi. E, e enquanto fornecedor da informação, eu sou obrigado a disponibilizá-lo. Essa questão ficou bem, eu diria, bem colocada agora pela questão da LGPD. Porque a LGPD, quando ela vem falando que você tem que proteger a privacidade das pessoas físicas dentro de uma relação de trabalho, dentro de uma relação econômica, qualquer que seja essa relação, ela diz também que a imagem associada aos dados pessoais da pessoa é algo a ser protegido. Então, hoje, você filmar internamente a sua empresa, você tem todo o direito, desde que você avise quem está sendo filmado que você está fazendo isso. Uhum, sim. Tá? Então, essa cooperação entre segurança pública e privada ocorre muito nas questões, entendeu? Em que o crime ele é direcionado para a sociedade ou para o bem comum. Por exemplo, um crime de latrocínio, um assalto seguido de morte, um roubo com utilização de violência, um sequestro. Nesse sentido, você pode ter, sim, a cooperação para a identificação do criminoso. Muitas vezes, entendeu? Alguém pode requisitar que você encaminhe uma ficha de registro ou os dados pessoais de um vigilante para saber se esse vigilante ele participou ou não do delito. Esta cooperação não é uma cooperação que eu diria de forma Voluntária, amigável. amigável. Não é isso. A cooperação é esforço da própria lei, entendeu? A lei que obriga você a prestar todas as informações necessárias com deslinde, né? Porque senão você está descumprindo um ordenamento jurídico. Então, não existe essa cooperação como a gente imagina. Apesar dos órgãos de segurança pública ter o dever, tá, de nos dar a segurança nos limites da coisa pública, né? Então, enquanto você está numa avenida, você está num espaço público, o prover a segurança é dever do Estado. Agora, se você está num ambiente privado, como num shopping center, lá numa festa na sua casa, no seu ambiente residencial, no ambiente da sua loja, da sua empresa, quem deve prover a segurança é o dono do local. Sim. Você deu um exemplo do limite da segurança privada e a pública pensando em território, né? É Isso, físico, do portão para dentro e do portão isso. para fora. Mas e quando uma pessoa contrata um segurança pessoal que vai andar com ele na rua, no parque, na praça? Qual que é o limite aí desse segurança pessoal dessa pessoa? Então, você fez uma boa colocação. A segurança pessoal privada é um dos braços, entendeu, da segurança privada. Ela está regulamentada na Lei 7.102 e ela tem uma particularidade. O segurança pessoal privada, ele está protegendo a quem? Ele está protegendo a uma pessoa. Então, onde ela for, o segurança pessoal privada vai segui-lo. Então, a segurança não está sendo feito para o ambiente, está sendo feito para a pessoa. Por isso que o nome significa segurança pessoal privada. Ele vai agir, entendeu? E vai atuar no sentido de não deixar, tá, que a pessoa protegida sofra qualquer agressão ou qualquer infortúnio enquanto estiver no ambiente público. Mas ele tem uma autorização especial. Ele tem um curso especial para tratar dessas situações e ele pode usar uma arma diferenciada. Por exemplo, ele pode usar uma pistola, Sim. coisa que o vigilante não pode utilizar. Existe uma diferenciação, é uma graduação.
Você entra vigilante na atividade de segurança pessoal privada e vai se graduando para as demais atividades, como transporte de valores, escolta pessoal privada, escolta de coisas, de mercadorias. Isso tudo são cursos de aperfeiçoamento que é feito mediante autorização da Polícia Federal. Certo, legal. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida até aqui, fiquem à vontade para perguntar aqui nos comentários da live, que o Silmar vai esclarecer para a gente, tá bom? Quem chegou agora, a gente já falou de segurança privada, do conceito de segurança privada, de quando foi criada a lei, do limite com a segurança pública e falamos agora de segurança pessoal privada. E agora, a gente entrar então no assunto de segurança residencial para quem está acompanhando a gente aqui e pensa em contratar um serviço de segurança para sua residência, seja uma pessoa, uma equipe, uma empresa, ou até mesmo a compra de periféricos por conta, né? Uma câmera, um alarme, etc. Então vamos falar um pouquinho do âmbito da segurança privada no sentido residencial agora. O que você pode falar para a gente de como que funciona essa dinâmica? Bom, a segurança residencial, invariavelmente, ela migrou e mudou muito nos últimos anos em razão dos acréscimos que a gente tem obtido através, primeiro, da inteligência artificial e, segundo, entendeu, dos métodos, né, de proteção. Quando a gente fala da proteção residencial, a gente tem que levar em consideração os conceitos iniciais de segurança, né? Então, quando você está numa residência, você tem que ter barreiras que, de certa forma, vão dissuadir o bandido a enxergar valor naquilo que você tem ou naquilo que você possa demonstrar que tem. E Uhum. esse é um grande problema, né? Nós passamos de uma sociedade pouco divulgada para uma sociedade extremamente exibicionista. Hoje nós fazemos, entendeu? Gratuitamente a apresentação daquilo que nós temos através do Facebook, do LinkedIn, qualquer rede social que possa haver, do Instagram. Você tira a foto da sua casa internamente, você mostra pessoas, você mostra foto com os cães, com os gatos, com a avó, com o avô. Isso permite que o outro lado, mal intencionado, utilize todas essas informações para buscar invadir a sua barreira, principalmente se você não tiver barreiras físicas. Então, a primeira linha de defesa, que é o que a gente chama de barreira perimetral, ela foi muito expandida. No passado, bem lá no passado, entendeu? Lá na época do meu avô, do meu pai, quando você queria ter uma propriedade não invadida, você fazia um muro, tá? Esse muro era de alvenaria, e lá no topo desse muro você colocava um monte de cacos de vidro para que as pessoas não tentassem pular do outro lado. Uhum. Era muito comum, E realmente. e você levantava bem o muro, né? Então dizia-se assim, ó, quando o muro é superior a 3 metros, hoje o bandido não consegue passar. Não sei se você já assistiu uma aula de parkour, entendeu? O muro de 3 metros é nada para uma pessoa que Degrau. tem. É um degrau, né? É um degrau, exatamente. Então a barreira física, ela também foi mudando para atender essas novas formas, entendeu? De subtração. Então, criou-se novas cercas, então você tem cerca elétrica, você tem alarme perimetral, você tem N sistemas de segurança que começam de fora para dentro da casa. E aí você vem trazendo a segurança por câmeras, hoje você tem segurança por câmeras, você tem segurança no celular, você pode colocar uma câmera na sua casa e estar vendo exatamente o que está acontecendo nesse exato minuto. Então, os sistemas de segurança avançaram bastante. E, principalmente, você tem o mais recente, né, atributo é o reconhecimento facial. Então, Sim, você sim. tem uma câmera que você pode reconhecer uma pessoa ou marcar uma pessoa por foto e identificar o momento em que ela possa estar no seu ambiente
e mandar um alarme. Então, hoje é muito simples fazer isso através da inteligência artificial agregada a um sistema de reconhecimento. Sim. A segurança, por um todo, ela se modificou muito. Só que você não tem só esse tipo. Invariavelmente, você tem as abordagens que são feitas no ambiente externo, nos shopping centers, nos supermercados. E muitas vezes você traz o bandido para dentro de casa sem saber, através de um aplicativo, através, entendeu, de uma amizade de internet, de um jogo online feito no seu computador. E isso Tudo. também vai de encontro com a exposição online que você disse, né? Se Sim, numa sexta-feira, por exemplo, você posta fotos da sua sala, do seu quintal, e as pessoas veem que você tem dinheiro e não tem uma segurança. Aí no sábado você posta, tô no shopping no bairro do lado aqui. e É, é a equação perfeita para o desastre, né? Você já entregou o ouro e ainda falou aonde você tá, né? exatamente, exatamente. Então, os riscos, na verdade, eles foram, eu diria, potencializados pela própria exposição que a gente está fazendo. Então, quem trabalha com segurança sabe que você não deve andar com relógios caros, que você deve fazer trajetos diferenciados, que você deve evitar fazer sempre o mesmo trajeto, que você não deve portar documentos no banco da frente do veículo. Tem uma série de regras que você deve fazer para garantir a sua segurança pessoal, independente de alguém externo. Porém, nem todo mundo tem essa consciência. E por isso que existe muito a contratação do segurança que vai fazer a segurança da residência. Então, ele é contratado, ele fica lá o dia inteiro na casa da pessoa e muitas vezes ele acompanha as pessoas. Tá? Nesse sentido, é o segurança pessoal privada que é utilizado. Ó. É muito comum em famílias tá, de nível médio, eu diria assim, a classe B e A são os que mais contraem esse tipo de contrato, Aham. mas ele tem um foco em ascensão porque a movimentação social acompanha esse serviço de segurança. Então, é assim, na medida em que a pessoa tem um deslocamento da camada social do C para o B, ela acaba buscando esse tipo de serviço, independente de qualquer outra necessidade que ela possa ter. Entendi. Ó, tem uma pergunta aqui na live do Emerson. É o seguinte, ele fala assim: uma empresa que faz divisa com a sua casa, acho que no caso seria a casa dele, é permitido que ela utilize câmeras de segurança que capta única e exclusivamente imagens entre o pátio dessa empresa e o pátio barra sala da sua casa. Então a câmera não está monitorando só a empresa, mas também a casa vizinha. Então, o limite do monitoramento, ele invade a questão do limite do imóvel. Então, por exemplo, eu posso colocar uma câmera visualizada para a rua? Posso, desde que ela esteja demonstrando a parte frontal da minha casa. Se eu estou falando da parte lateral, se ela estiver pegando parte da lateral nesta imagem, é permitido. Ah, então se É, estiver pegando parte do pátio da empresa e parte do sim, quintal do morador, é permitido sim. porque essa metade tá monitorando o pátio da empresa. Isso. E tem os casos em que a segurança é uma segurança ativa. O que é segurança ativa? Diferente do monitoramento estático, que a pessoa fica olhando uma imagem numa televisão que está mostrando sempre o mesmo lugar, o monitoramento ativo é aquele em que você tem um joystick e uma câmera chamada de domus. A domus, ela se locomove para todos os lados, para cima, para baixo, para frente, para trás, e você pode ver outros ângulos que podem revelar um bandido escondido, pode revelar, entendeu, uma tentativa de assalto, mas isso é feito por uma pessoa e essa pessoa fica o tempo todo. Isso muitas vezes está associado ao que a gente chama de barreira perimetral, onde você tem a barreira perimetral e a câmera. E toda vez que você tem uma intrusão, a câmera te mostra ou fica em vermelho, dizendo que alguém adentrou no recinto. Aham, Isso é sim. comum.
Bom, o Emerson falou ali que a dúvida dele foi respondida. Então, se alguém tiver alguma outra questão sobre segurança residencial ou corporativa, a segurança privada, o pessoal privada também, fiquem à vontade para mandar aqui para a gente. E um aviso que eu não dei no começo, fique até o final da live, que tem surpresa no final da live e não é brincadeira, não é papo de marqueteiro. Tem um material legal para divulgar para vocês no final da live. Então, Ó, fiquem pessoal, eu atentos. não sei, não adianta vocês tentarem entendeu, me sequestrar, que eu não vou dar informação de qual que é o sorteio, por favor, hein? E aí, só para a gente concluir então essa questão da segurança residencial, a gente já deu aqui algumas dicas, mas acho legal a gente falar de algumas tecnologias que vocês podem estar considerando aí para comprar aí para sua residência. Então hoje a gente tem o botão de pânico já em diversos modelos, seja ele um botão no celular, no aplicativo, um dispositivo externo, ou alguma coisa fixa na própria casa que acione aí uma ajuda que você precise. Tem o vídeo porteiro que faz com que você não precise ir até o portão para saber quem é que está lá na frente, ele já te mostra quem é que está batendo na porta, né? O portão eletrônico para agilizar o fechamento na entrada e saída para você. Porque muitas vezes isso aqui é um ponto até bem interessante. Eu não tenho aqui a estatística agora, mas acho que você vai concordar comigo, Silmar, que na maioria das abordagens dos criminosos é na entrada e saída da casa, né? Então, um portão eletrônico pode ajudar muito nesse quesito, né? Sim, sim. Isso que você falou, Rafael, é uma questão estatística e é um princípio, porque quando você vai adentrar no seu imóvel ou quando você vai adentrar na sua empresa, se você tem segurança contratado, você pode criar um sistema, tá, de senha e contrassenha. Então ele olha, verifica para você, entendeu? Que você está fazendo um determinado tipo de gesto e esse tipo de gesto libera a entrada na empresa. Por exemplo, se você tiver acompanhado, as empresas, entendeu, invariavelmente, que estão destinadas a essa questão da segurança, quando desenvolvem a entrada da casa, ela cria o que a gente chama de eclusa. O que é uma eclusa? É quando você tem abertura e fechamento de uma porta simultaneamente, deixando a pessoa isolada. Ou seja, por mais que ela queira sair, ela não consegue. E esta eclusa, ela só permite a entrada de uma pessoa por vez. Fazendo desta maneira, você limita a atuação do meliante, do bandido, porque ele sabe que você tem uma eclusa e ele não vai conseguir vencer essa forma de entrada. Ele vai ter que arrumar um outro jeito de penetrar lá na sua residência. Então, isso é muito importante, porque é uma facilidade que hoje todo mundo faz. Por exemplo, se você chegar na sua casa com o vidro aberto, você está pedindo para ser assaltado. Verdade. Muitas vezes você está falando no celular, parado no trânsito, vai pedir para ser assaltado. Então, tem comportamentos que eles não só facilitam o roubo, como eles permitem que ele perpetue, entendeu? Porque tem locais de São Paulo, por exemplo, entendeu? Se você passar lá no viaduto Alcântara Machado, bem em cima do Glicério, às 19h30, 18h30, que você vai ficar parado e você tiver com a porta aberta do seu carro, com a janela aberta do seu carro, ou falando no celular, se você não foi assaltado ainda, você será, porque eles ficam escondidos no vão do viaduto, e na medida em que o trânsito para, eles vão rapidamente, quebram o seu vidro, pegam a mala, o celular, aquilo que tiver na frente, e levam embora. Já vi acontecer, é realmente assim mesmo que acontece, que funciona. Eu já vi. É muito rápido, você não tem como reagir, você está no trânsito, não tem como você escapar. Mas isso é um comportamento que a gente tem que não leva em consideração as questões mínimas de segurança. Sim, com certeza. O Tá? Anderson, ele mandou uma pergunta aqui pra gente no chat da live, que é a seguinte: no caso de câmeras de áreas comuns de prédios, qualquer morador pode pedir acesso a essas câmeras ou apenas com autorização judicial? As câmeras, entendeu? A imagem que você pega, ela tem caráter privado e elas só podem ser utilizados mediante um ofício judicial.
Então é assim, mesmo quem capta a imagem não deve divulgá-la. Você grava a imagem por uma questão de segurança. E você só vai olhar essas imagens se detectou-se que houve um furto, uma invasão, um dano patrimonial. É só nesse sentido. Então, usar a imagem para cumprir um dever legal é possível. Indiscriminadamente não é possível, a não ser que você tenha um motivo justo para que você possa ver as imagens. Mas assim, mesmo com um motivo justo, o condomínio ali, a pessoa que é responsável, pode fornecer, ou ela pode se negar e só fornecer mediante uma ação judicial? Uma ordem judicial, ela pode se negar, a não ser que você está pedindo para verificar algo em que você foi gravado. Ah, tá, certo. Eu sou titular da minha imagem, mas eu não posso responder pela imagem do outro. Então, eu não posso pedir o vídeo que tem outras pessoas lá e não eu. Aham, entendi. Tá? Agora, com ordem judicial, o condomínio é obrigado a dar. Mas para isso ele vai ter que abrir um boletim de ocorrência, vai ter que registrar a ocorrência para pedir o ofício para liberar as imagens das câmeras. Entendi. Bom, espero que tenha sido respondida aí a pergunta, se não, só complementar aqui pra gente. E aí tem uma outra dúvida aqui, que é assim, eu sou obrigado a fornecer as minhas imagens das câmeras de segurança para a polícia caso ocorra um delito na frente da casa. Você falou um pouquinho disso já, né, no começo, mas se puder responder de novo aqui. Se tiver um ofício requisitório, você é obrigado a liberar. Então, é assim, no cumprimento do dever, tá, os órgãos de segurança pública podem requisitar o fornecimento das imagens captadas no período em que ocorreu um delito ou determinar na última semana, porque, invariavelmente, isso é uma técnica de segurança, tá? O bandido, ele visita o local antes de assaltar. Então, antes dele cometer o crime, ele vai lá 2, 3, 4 vezes. Então, as imagens, muitas vezes captadas nos dias anteriores, pode revelar a identidade do meliante. Uhum. E por falar nessa pessoa que está vigiando ali a casa para poder assaltar depois, tem uma pergunta que surgiu aqui agora que é a seguinte: além das câmeras, ainda temos muitos vigilantes trabalhando em ruas, né? Que é quando a associação de moradores ali contrata esse serviço pro vigilante que passa na moto, etc. Quais as dicas para saber se esse profissional está legal ou não atuando ali naquela atividade? Olha, duas coisas têm que ficar bem esclarecidas, tá? É, Quando você tem um condomínio de casas e esse condomínio é fechado, ou seja, tem uma porta de entrada oficial, você pode contratar segurança privada sem problema nenhum. Quando você tem um condomínio de casas, mas que essas casas estão sobre uma rua de domínio público, você não pode colocar cancelas, você não pode colocar guaritas, você tem uma limitação pela própria lei. A Lei 7.102, ela diz que não é possível. Qual foi a forma das empresas conseguirem isso? Elas criam uma associação de moradores, criam um CNPJ e contratam, através desse CNPJ, a segurança pessoal privada. Segurança pessoal privada. O custo da segurança pessoal privada, ele é maior do que a segurança privada. Um usa o vigilante e o outro usa um agente de segurança pessoal privada. O agente, ele pode andar na área pública, mas como o custo vai ser rateado, é muito barato, porque você vai pagar e ter uma pessoa especializada. Mas ela ocorre, e muito. Ali, principalmente na região do Morumbi, se você reparar, cada rua que você entrar tem uma guarita, Sim, verdade. E tá? Significa que aquela pessoa não necessariamente passou pelo treinamento. Quando você contrata uma empresa de segurança pessoal privada, ela te cobre com o seguro. Qualquer coisa que acontecer, tá? Contra o seu patrimônio e você tiver uma empresa de segurança pessoal privada, ela pode ser responsabilizada se houve uma falha na segurança e você recebe o valor do seu prejuízo. Por isso que é vantajoso você contratar uma segurança pessoal privada, porque além de você ter seguro, você ainda pode usar a contratação dessa apólice para diminuir os seus seguros da sua residência, do seu carro, porque é um requisito que, se você falar para o seu
corretor, que você tem segurança pessoal na rua, ele vai reduzir o valor do custo do seu seguro. Uhum. Olha só, pessoal, tá vendo? Então, quem tem aí uma amizade com seus vizinhos, pessoal da rua, do bairro, é interessante fazer esse tipo de contratação aí para a segurança de todos, né? Dos vizinhos, dos familiares, etc. Mas também para baratear aí o seguro da casa, do carro e assim por diante, né? É, antigamente era muito comum o que a gente chamava de vigia noturno, né? Era É, aquele o guardinha que andava pela rua, ele vinha com apito e passava lá e você dava R$ 50 de caixinha para ele no final do mês e ficava tudo certo. Esta pessoa, muitas vezes, ela existe ainda hoje, tá? Mas ela não tem formação, ela não tem preparo, ela não tem emocional para enfrentar uma situação de risco. também não Então pode a gente ser responsabilizada legalmente caso ocorra alguma coisa, né? não, você não vai poder atribuir a ele, entendeu? Porque ele é um cidadão igualzinho você, portando uma arma, muitas vezes de cunho pessoal, tá? É uma arma que ele tirou, porque em algum momento ele teve lá uma autorização da Polícia Federal para poder tirar uma arma, porque hoje nem isso, né? Pelo Estatuto do Desarmamento, você não pode sair por aí comprando uma arma para utilização pessoal. Você tem que ter um Sim. motivo para ter uma arma. Então é muito difícil você ter essa configuração. É mais comum você contratar através da associação uma segurança pessoal privada, que vai atender toda aquela região do condomínio, vai utilizar moto, vai ter ronda, vai ter uma guarita lá de acesso que vai triar as pessoas que vão entrar. Então, nesse sentido, é defensável. Agora, fora isso, quando você contrata lá o Joãozinho, entendeu, para fazer segurança da sua casa, você está contratando um genérico, né? E aí o risco é muito grande, né? Olha, tem uma outra pergunta aqui, ó. Seria possível fazer uma rede de segurança pessoal privada para poder também dar mais segurança para não só os moradores, mas também para a população em geral que transita ali naquela região, com treinamento e preparação? Sim, isso é possível. Isso dá para criar uma rede sem problema nenhum. E no passado, a gente teve até alguns apps que foram criados, um chamava-se Segurança de Bairro, se eu não me engano. Você se cadastrava e as pessoas se avisavam, tipo de um WhatsApp do bairro. Aham. Era um grupo de WhatsApp do bairro. E as pessoas informavam as condições de segurança quando estavam chegando. Principalmente quando veio a onda daqueles japoneses que estavam assaltando o prédio. Aham. Nossa, era extremamente comum. Eles conseguiam informação onde as pessoas armazenavam em suas casas moeda estrangeira e depois eles perseguiam as pessoas até as suas residências, arrumavam um jeito de invadir o apartamento e faziam o roubo de moeda estrangeira. Por que eles faziam isso? Porque a moeda estrangeira não era declarada. A pessoa, para fugir da declaração de imposto de renda, tinha moeda estrangeira em espécie em casa. E no momento em que era assaltada, não tinha como ser ressarcida pelo seguro, porque o dinheiro não era declarado. Entendi. Então, esse Então, crime ganhou um grande vulto e aí começaram a surgir esses apps para auxiliar, entendeu, na segurança do bairro. Mas as pessoas se cadastravam espontaneamente, tá? Nesse sistema. entendi. Bom, então acredito que foi respondida ali a dúvida. Dá sim para criar essa rede de segurança pessoal privada, tanto para os moradores quanto para as pessoas que transitam ali naquela rua ou naquele bairro, certo? Ah, bom, vamos seguir aqui então com o nosso roteiro aqui, com o nosso conteúdo, né? E vamos falar um pouquinho mais agora sobre segurança corporativa. Né? Eu acredito que quem está seguindo a gente aí ou trabalha em uma empresa ou tem uma empresa e quer entender um pouquinho melhor sobre o âmbito da segurança corporativa. Mas se vocês tiverem dúvidas sobre segurança residencial ainda, pode perguntar que no final a gente esclarece aí os pontos que já foram passados na nossa live, tá? Só um recadinho para quem está chegando agora. A gente já falou de segurança privada, os limites com a segurança pública e acabamos de falar de segurança residencial, seus riscos, desafios e várias dicas de segurança também.
Então, se você perdeu o começo da live, ela vai ficar salva, depois a gente vai disponibilizar no Instagram, no nosso canal no YouTube e outras redes sociais, tá bom? E para quem tá com a gente até agora, fica até o final, que tem uma surpresa aí para vocês, um material legal para disponibilizar para vocês sobre esse conteúdo que a gente está falando agora. Bom, mas vamos lá, seguindo em frente. Segurança. Bom, falar um pouquinho de segurança corporativa patrimonial, tá? Quando a gente fala de segurança corporativa, a gente está falando de segurança orgânica, que é quando a própria empresa, independente de estar lá no seu estatuto, essa atividade fim, ela monta uma segurança contratando diretamente as pessoas dentro dos limites da Lei 7.102. Então, o vigilante vai ter que ter curso de formação, reciclagem, vai ter que tirar a carteira nacional do vigilante, vai ter que atender a todos os requisitos da lei. E a empresa vai ter que manter também a documentação em ordem. Vai ter que ter um local específico para guardar as armas, as munições e assim por diante, tá? Quando a gente fala da segurança no âmbito patrimonial, que é aquela que você contrata pela pessoa jurídica lá para sua empresa, ela só tem um requisito básico que deve ser respeitado. É você contratar uma empresa que não seja clandestina. Ou seja, que não seja, que tenha, na verdade, o registro da segurança em termos de certificado de segurança emitido pela Polícia Federal. Você contratar uma empresa de segurança que não tem o reconhecimento é muito difícil. A gente vê isso, entendeu? Pelos casos em que você teve aí nas boates, casos em que houve excesso de quem estava lá atuando como segurança, mas essas pessoas ou não tinham a formação ou não estavam preparadas psicologicamente para atender essas necessidades, tá? Então, contratar uma empresa de segurança certificada é a grande garantia que você vai dormir tranquilo. Contratar uma empresa não certificada, você corre o risco de ser penalizado. Barato E sai caro, né? Exatamente. Tem um Estatuto da Segurança, que ele é um projeto de lei que veio do Senado e que ele altera essa Lei 7.102, ampliando, né, o escopo dessa Lei 7.102, levando, inclusive, um monitoramento eletrônico sob a égide da Lei 7.102 para protegê-la, né, para que você tenha pessoas fornecendo este serviço de monitoramento que seja regular. Então, se ele é regular, as pessoas são qualificadas, eles não podem ter antecedentes para prestar esse tipo de serviço, a empresa tem que ser regulamentada e você vai ter a garantia de que uma seguradora vai reembolsar o seu prejuízo caso essa contratação tenha sido feita de maneira organizada e legal. Agora, quando você contrata uma empresa que não está legalizada, você corre o risco de responder pelo dano causado, pela responsabilidade civil que está implícita nessa atividade, que é uma atividade de risco, e por todas as questões que você pode ter pelo acidente propriamente dito, né? Agiu fora do limite, bateu em quem não devia, praticou discriminação, todas essas questões, tá? Se a empresa não for regularizada, vai recair sobre o contratante daquela pessoa. E muito provavelmente será difícil a defesa nesse sentido, tá? E Então, essa é a como, grande defesa que você pode ter num caso real, se a segurança sua for uma segurança regular, tá? Aham. E como saber se a empresa que eu estou contratando, ela é uma empresa regular, é com certificado emitido pela Polícia Federal, é isso? Isso. Você entra na página da dpf.gov, lá você vai ter um local específico, que é segurança, uma abinha da segurança privada, e lá tem a consulta CNPJ. Então, pelo CNPJ da empresa, você sabe qual é a situação de regularidade da empresa. Se ela está ativa, se foi cassada, se ela está inativa. E aí você pode ter certeza que você está contratando uma empresa regular. Ou buscar o próprio sindicato patronal das empresas de segurança privada, o SESVESP. Lá no SESVESP também você vai obter essa informação. Se a empresa for regular, ela vai aparecer lá como empresa regular. Às vezes nós temos uma empresa que é regular, mas não é associada ao sindicato patronal. Mas mesmo assim eles dão a informação.
Então, pessoal, se vocês forem contratar esse serviço para sua empresa, não esqueçam de não só considerar o custo, mas também a legalidade da empresa, se ela tem os certificados que precisam ter para poder estar exercendo a função. E lembrando que não é só o certificado para a empresa em si, mas também o certificado dos profissionais que vão atuar na sua empresa, né, que você está contratando. Se eles têm os cursos, a reciclagem em dia também, né, porque isso é importante. E É aí, isso aí. a segurança corporativa ou patrimonial, ela vai um pouco além de só segurança física, né? A gente está falando também de segurança da informação, principalmente agora com a LGPD, né? Então a gente Então, tem todos esses. isso não está sobre hoje, tá? Não existe no regulamento da Lei 7.102 a questão da segurança da informação. Quando você fala do estatuto, o estatuto traz, entendeu, a questão do monitoramento para o âmbito da segurança privada. Hoje não é assim. Hoje você tem uma associação que representa as empresas de monitoramento, que é a ABSEG, Associação Brasileira das Empresas de Segurança e Monitoramento. Essa é uma Certo. associação, não é um sindicato, tá? Essa associação representa as empresas de monitoramento, de imagem, tudo que você possa imaginar que a gente possa monitorar. Entendi. Porém, esta questão da segurança da informática ainda não está regulamentada no Brasil. Não existe um Entendi. órgão que conduz, entendeu? E direciona as atividades da segurança da informação. A LGPD, ela vem mostrando diretrizes e boas práticas, mas ela não diz, entendeu, aquilo que você tem que fazer. Quando a LGPD diz que você tem que ter um sistema de segurança para as informações que são armazenadas, ele não diz qual é o tipo de sistema. Ah, entendi. Tá um pouco mais genérico hoje em dia ainda, né? Não tá ao pé da letra Exatamente. ainda. Acho que vai ser o próximo Então, passo, né? eu acho que haverá um aprimoramento e, principalmente, né, a grande preocupação é com relação a ransomware, né, que é justamente o sequestro dos dados, que hoje tem acontecido muito. Esse tipo de crime aumentou muito no Brasil, tá? No último ano, tá? Nós fomos primeiro lugar nessa prática, que é o sequestro dos dados. Então, vocês viram que recentemente o próprio Supremo Tribunal Federal teve invasão aos seus sistemas. Então, vocês devem imaginar, se o Supremo Tribunal Federal foi invadido, qual é a segurança que você tem armazenando um monte de dados no seu computador pessoal, lá no seu HD, lá em casa? E sem contar também que você tem que ter esse cuidado, principalmente agora com o home office, né? Que você tá com os dados da empresa na sua casa. Então, você tem que tomar um cuidado redobrado com a segurança dos dados que você trabalha. As empresas que têm praticado home office nessa questão da segurança, o que elas têm feito? O computador, entendeu, que vai ser trabalhado pelo colaborador, ele é preparado, então ele não dá acesso a páginas de internet, ele só acessa os sistemas do banco. Acessar, né? Porque isso impede, entendeu, invasões, né, por backdoor e assim por diante, né? Bom, a gente tá chegando no final da nossa live, mas acho que tem dois pontos que são legais a gente já passar por eles, que é o quando contratar, quando que eu sei que eu preciso contratar um serviço de segurança privada, seja para minha casa ou para minha empresa, e como contratar. Eu sei que a gente já falou bastante dos cuidados aqui, principalmente para a empresa, mas vamos repassar um pouquinho, eu acho, para deixar um pouco claro pro pessoal que está assistindo a gente, quando que eu sei que eu preciso desse serviço, que eu preciso contratar esse serviço, e qual que é o processo, quais cuidados que eu devo ter para fazer essa contratação. Se você puder contar um pouquinho para a gente do quando e o como? Vamos imaginar que você resolveu morar lá no Morumbi. Certo. Sabe quanto é o seu seguro do veículo lá no Morumbi? O Quanto? seguro do seu carro, daquela X3 que você tem na garagem? Quanto? Não sei. Vai custar 0,01%.
Agora, vou pegar o mesmo carro X3 e vou fazer um seguro lá no Tatuapé. Sabe o que vai acontecer? O seguro vai ser metade do valor do veículo. Uau. A região, ela determina pela quantidade de sinistro se você deve ou não contratar sinistro. Essa é a primeira situação. Se você está num lugar onde você não tem estatística que comprove, você não precisa contratar seguro. Se você não precisa contratar seguro, você não precisa ter segurança. Salvo se você não está protegendo patrimônio físico. Se você estiver protegendo patrimônio pessoal, se você tem medo do sequestro propriamente dito, pela importância das pessoas, a contratação do seguro é obrigatória. A contratação da segurança, mais ainda. Uhum. Agora, se Certo. você tem na sua casa uma joia que vale 50 milhões de reais, e você não quer botar no banco, não quer colocar em nenhum outro lugar, aí você precisa contratar um segurança. Ou você tem que ter um sistema de segurança. É neste momento que você delimita o risco e qual a atitude que você deve tomar para mitigá-lo. Então, toda vez que você quer saber se você vai precisar ou não, você tem que verificar pelo seu mapa de risco quais as condições que você está querendo evitar. Porque o risco, tá, ele é medido geralmente por tabelas. E as tabelas levam em consideração a severidade da agressão, tá? Do ato propriamente dito, e o tempo que ela durar enquanto manutenção dos danos causados. Então, se você levar em consideração o tempo e a severidade, você vai ter uma matriz de risco e você vai perceber, não, eu estou numa situação que eu tenho que contratar. Por quê? O local que eu estou inserido, ele é um local de risco, eu já vi pelos mapas de segurança que é um local de risco, eu já verifiquei as contingências da região, e outra, eu tenho um material que interessa muito e é fácil de comercializar. Aí você já tem um interesse econômico que vai gerar uma ação delituosa, né? Sim. Por isso tem que ser protegido. Só fazer um parêntese, então, no quando contratar, se você quer saber se a sua região te oferece algum risco e entender quais são os riscos, para quem está assistindo a gente do estado de São Paulo, principalmente, a gente pode te ajudar com o Infomap. É só você pesquisar o teu endereço e a gente consegue te dar ali no mapa quais são as ocorrências que tem na sua região, a maior incidência de ocorrências da sua região, tá bom? Mas falando do como contratar, eu entendi que eu preciso contratar. Eu pesquisei no Infomap, vi que tem muito roubo de casa aqui no meu bairro, na minha rua. Vou analisar as empresas. O que eu devo considerar para escolher a empresa que eu vou contratar? Se você for contratar uma pessoa, um segurança físico, você vai ter que contratar de uma empresa, tá? Que seja registrada e certificada pela Polícia Federal. Se você estiver contratando uma empresa de segurança eletrônica, se certifique que esta empresa ela é uma associada da ABSEG. Lá eles têm um controle, um selo de qualidade para dizer se a empresa está conforme ou não. Então é importante vocês fazerem essa consulta, porque às vezes você facilita a pessoa a entrar na sua casa para instalar o sistema e depois ela mesma praticar o roubo. Certo. E aí eu vou dar algumas dicas aqui, você pode me corrigir se eu estiver errado ou complementar com algumas outras que eu acabei não falando. Tá? Então, eu acho que é interessante, dependendo, claro, do tamanho do contrato que você vai fazer, se é para sua casa, para mais de uma residência ou para a empresa, você visitar as instalações da empresa que você está contratando para saber como que as coisas funcionam ali, se não é uma empresa de fachada às vezes também, né? Por mais que você vai pegar também o certificado da Polícia Federal, eu acho que é interessante você estar visitando as instalações também da empresa. E também pesquisar com outros clientes que já contrataram essa empresa, se eles tiveram algum problema, com quem já foi cliente, por que parou de ser cliente, se foi algum atrito com a empresa, né? Se a empresa fez alguma coisa que não estava ali de acordo com as diretrizes da segurança privada ou do contrato. E não considerar somente o custo.
e suspeitar, inclusive, de orçamentos muito baixos, porque foi aquilo que você disse, né? Se o orçamento é muito baixo, alguma coisa Sim, pode estar errada e o barato vai sair caro. Então, são algumas dicas aí interessantes. isso mesmo. Isso mesmo. Bom, pessoal, vocês têm alguma outra pergunta sobre segurança privada, residencial, corporativa, patrimonial, alguma outra dica para contratação, para compra de periféricos? A gente falou bastante aqui sobre tudo isso, mas quem entrou depois aí, tiver alguma pergunta, a gente pode esclarecer aqui agora. E enquanto não mandam perguntas, Silmar, eu vou te dar um espaço para você dar as suas considerações finais, se quiser fazer algum jabá também de algum projeto seu, fica à vontade. Ó, pessoal, eu só queria, para fechar o nosso assunto aqui, segurança é uma coisa séria. Nós estamos vivendo uma onda de crimes inéditos. Os crimes evoluíram ao longo desses anos todos e eles estão tomando performances muito sofisticadas. Então, hoje você tem os crimes praticados principalmente com a utilização da tecnologia e cada vez mais eles têm se sofisticado nessas questões. Então, para aqueles que usam muito e gostam muito da tecnologia, cuidado, porque nem tudo que você vê na internet pode te propiciar um prazer. Você pode ter muitos desprazeres apenas ao clicar um link malicioso, um phishing que vem geralmente em nome de uma grande empresa varejista. Então, às vezes, você recebe lá aquele phishing na sua rede e você dá uma olhadinha e fala, meu, peraí, deixa eu só ver o que é. E naquele clicar ali, você muda a história e muitas vezes com outras implicações. A gente tem muito comentado com relação a isso, que mesmo na prestação dos serviços, ela sendo terceirizada, você tem como olhar esse serviço antecipadamente, tem como verificar as questões de legalidade e não cair no golpe da fachada. Às vezes a fachada é muito bonita e hoje, pela internet, você faz milagre, 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 milagre. E você tem que tomar muito cuidado com imagens pré-formatadas. E teste, pergunte, quanto mais perguntas você fizer, mais seguro você vai estar nesse tipo de contratação. Certo. Essa era a minha dica, pessoal. Bom, pessoal, para quem ficou até o final, eu falei que ia ter um conteúdo legal para vocês, né? No link da nossa bio, saindo aqui da live já, se vocês forem no perfil do Infomap, tem um link na bio, onde vocês conseguem baixar um e-book referente a tudo isso que a gente falou aqui na live de hoje. Então, se você participou da live inteira, ficou com alguma dúvida, quer rever o conteúdo, é só baixar o e-book que está no link da nossa bio. Se você chegou agora, não conseguiu participar do começo, não pegou todo o conteúdo, quer entender sobre o que a gente falou aqui, vai no link da nossa bio, clica lá, um formuláriozinho de nome e e-mail bem simples, você baixa o e-book, você recebe o e-book no seu e-mail, tá bom? E lá tem todo esse material que a gente já falou aqui nessa última 1 hora de conversa. E se surgir alguma dúvida ao ler o e-book, fiquem à vontade para mandar uma DM pra gente, para mandar uma mensagem. Se for o caso, a gente consulta o Silmar de novo aqui antes de responder para vocês, para dar uma resposta bem assertiva para o que vocês precisam, tá bom? E por enquanto a gente vai ficando por aqui. Opa, tem mais uma pergunta aqui, um comentário aqui, deixa eu ver se é uma pergunta. Uh, Hoje, com a tecnologia, os bandidos conseguem chamar a vítima para ser roubada. Foi isso que você falou, né, Silmar? Tanto nos Isso. aplicativos de mobilidade, como os aplicativos de entregas. Então, tudo que é novo tem que ter algumas mudanças a seguir em segurança. É bem isso. Com a tecnologia, os riscos também aumentam. A gente tem que ficar esperto para não cair nesses golpes, né? Exatamente. Você aumenta a maneira de controlar, mas por outro lado, as pessoas, entendeu, que fazem parte da nossa sociedade, são pessoas que também estudaram, fizeram informática e tem gente que tem conhecimento pleno Sim, e usa isso, entendeu, para o mal, né, para obter vantagem econômica mesmo. com certeza. Bom, Silmar, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, pelo que eu vi aqui nos comentários, todo mundo gostou muito do conteúdo que você trouxe aqui pra gente. Então, muito agradecido mesmo pela sua participação. Espero que a gente possa criar aí novos projetos no futuro. Espero que você tenha gostado também da conversa.
Olha, fiquem à vontade para me convidar, eu gosto sempre, entendeu? No final, churrasquinho, uma cerveja, tudo bem, não tem problema. Ok? Tá Para vocês, uma certo. boa noite. Voltem em segurança. Se vocês estiverem em casa, tornem-se seguros.